Fala galera, eu sou o André. E eu sou o Giva Souza. Estamos aqui no Unlose Music Studio gravando um novo formato dos podcasts. E esse formato ele vai contar sobre curiosidades da música, assim, das músicas mais antigas, anos 70, 80 e 90, aquelas coisas que você viveu e esqueceu, ou seja, atualizando vocês do que é antigo, a gente está atualizado. E quem nós vamos falar hoje? Hoje a gente vai dar uma pequena volta lá para o mundo dos escandinavos, dos países nórdicos, onde está situada a Noruega, Dinamarca, Finlândia, a Suécia, mas especificamente a gente vai dar um pulinho naquele paizinho gelado chamado Noruega. Sobre quem nós vamos falar? Nós vamos falar daquele trio norueguês chamado a-ha. Um trio que surgiu ali, na verdade foi a junção de duas bandas, né? O Bridges, que era uma banda formada além dos 5 integrantes, 2 deles que formaram a a-ha, depois que foi o Paul Actor, que é o guitarrista, e também o Magni Furuholm, que é o tecladista. E se juntaram com um outro cara, um cara que cantava ali mais ou menos também, mas muito conhecido na cena norueguesa, que tocava na banda The Soldier Bridgers, chamado Martin Harket. Assim surgiu o embrião do grupo a-ha. Tendo formado esse embrião, eles viram que tinham a mesma afinidade musical entre eles. Portanto, no início, o a-ha não tinha esse nome. Ele surgiu, na verdade, foi uma descoberta do marketing de um manuscrito do Paul, em uma das músicas. Ele sempre anotava lá uma curiosidade, a-ha, encontrei, a-ha, encontrei. E aí acharam legal esse nome aí. Portanto, assim, em 82, eles já tinham algumas composições feitas tanto no Bridges quanto na banda anterior do Mark, que era o The Soldier Blues. Feito isso, começaram a compor bastante material. Portanto, o a-ha não fez o sucesso esperado já no primeiro álbum, assim, logo de cara. Até porque a primeira demo deles, que foi de uma música chamada Number One, que futuramente ela recebeu outro nome, ela tinha assim um formato mais synth, mas não com aquela pegada pop que a gente conhece hoje. E em qual álbum específico nós vamos falar hoje, Iba? Ou você quer que eu escolha um? Olha, na verdade, assim, são tantas curiosidades sobre esses álbuns, né, do a-ha, essa história vasta aí de quase 40 anos de existência, né? Contamos assim, nós estamos em 2024, 2025 fará 35 anos, né, que o a-ha está em atividade. Não, minto, 40 anos em atividade, né? Eu aqui estou ficando jovem, um pouco lelé da cabeça. Portanto, assim, falar desses álbuns e falar de determinadas músicas, para mim, assim, é muito peculiar, porque eu ouvi muito, conheço muito a história de cada música, mas falar dessa música em específico. O primeiro álbum do a-ha se chama-se Hunting High and Low, e o primeiro single lançado desse álbum é uma música que antigamente, como eu disse para você ali atrás, chamava-se Number One. Ela recebeu o nome de Take On Me. É uma música, assim, que passou por vários produtores até chegar na mão do grande Alan Turner, que é o cara que deu aquela roupagem, inclusive, que descobriu os timbres, né, que deu origem àquela introdução do a-ha, da Take On Me que a gente conhece hoje, né? Mas nós não vamos falar desse álbum em específico, em Hunting High. Eu gostaria que você dissecasse algumas coisas aqui e escolhesse um pra gente falar. Tem muito, hein, galera? Ô, Giba, enquanto eu vou procurando aqui quantos álbuns tem o a-ha? Cara, álbuns de estúdio, o a-ha lançou ao todo 11 álbuns, né? Sendo esse o primeiro que eu falei para você, que foi lançado em 85, né? Que é o Hunting High and Low, né? E o segundo álbum, antes deles lançarem, eles foram contratados para fazer uma trilha sonora daquelas trilogias, né? Hoje não é mais trilogia, mas antes era uma trilogia do 007, na qual lançaram uma música que foi tema do 007 na época. A música chama-se The Living Daylights, né? As vivas luzes do dia, né? Como dizem. O segundo álbum do a-ha, ele se chama assim Scoundrel Days, né? Dias difíceis, né? Dias de patifes, né? Umas coisas assim. E o terceiro álbum, Stay On These Words, inclusive, eu acho que foi o primeiro álbum em vinil do a-ha que eu adquiri na minha vida, assim, né? Quando eu ouvia as músicas, assim, eu falei, caramba. Até eu descobri que Take On Me, quando eu era mais novo ainda, né? Eu já tinha ouvido ela antes. Falei, pô, essa música é dessa banda. E eu só conhecia essa e aquela baladinha chamada Hunting High and Low.
né? Quando eu ouvi o álbum inteiro, cara, eu falei, pô, só tem hits nesse álbum, né? E assim, com esse álbum Stay on These Words, o A-Ha fechou os anos 80. Mas logo no início dos anos 90 ali, eles já lançaram um outro álbum com uma roupagem um pouco mais acústica, começaram a fazer mais experimentalismo, na verdade, né? Aí veio o álbum East of the Sun, West of the Moon, que para mim, assim, tem algumas canções que mexem, tocam realmente com o coração, né? Nesse álbum, o A-Ha experimentou bastante elementos acústicos, né? Como eu falei para você, veio mais piano, veio músicas com mais violões, deixaram um pouco aquele lado synth, né? E eletrônico para trás. Portanto, já no segundo álbum eles estavam meio que estafados. No segundo não, no segundo álbum da década de 90, né, que se chama-se The Memorial Beat, eles já fizeram assim uma coisa meio que cansada. Esse álbum é um álbum mais sombrio que o A-Ha tem, né, esse álbum The Memorial Beat, né, mas tem lindas canções, né, inclusive que se tornaram grandes hits. Vamos falar desse aqui, ó. Uau, né? Esse aí é um álbum assim que eu tenho um grande carinho, é um carinho especial por ele, é o Summer Solstice, né, que é o álbum que o A-Ha gravou pro projeto acústico MTV, né? Cara, nesse álbum aí eles chamaram quartetos de cordas, veio mais músicos para fazer partes de violões e teve algumas participações especialíssimas na gravação desse álbum aqui, inclusive desse acústico, que foi a participação da Alison Moe. Cara, quem não conhece a Alison Moe, pode procurar ali no começo dos anos 80. Agora eu vou mais a fundo ainda, né? Porque não sei se você conhece o Depeche Mode. Né? O Depeche Mode é uma banda de técnico e synth pop, né? Inclusive uma das precursoras, né? Influenciou muita gente. Um dos fundadores do Depeche Mode é um cara chamado Vincent Clarke. Esse cara, ele tinha um duo antes do Depeche Mode. E quem fazia as vozes com ele era a Alison Moe, né, que é uma excelente cantora. Eu tive o prazer de assistir um show dela na abertura do show do Tears for Fears que eu assisti em Londres. Né? Ela fez o show de abertura, que ela é fantástica. E a outra parte, falando ainda do Vincent Clarke, mais tarde, logo depois, ele formou também o Erasure, junto com o Andy Bell. Né? Então são aqueles dois lá, o tecladista lá, que é o Vincent Clarke. Né? Voltando agora à nossa realidade aqui, que é o A-Ha. Outra participação especialíssima na gravação desse álbum aqui, a gente tem o grande Ian MacLeod. Quem não sabe, quem não conhece o Ian MacLeod, ele é, por acaso, o vocalista e guitarrista e fundador da banda Echo and the Bunnymen. A banda Echo and the Bunnymen, digamos assim, entre as pós-punk ali, é uma das minhas favoritas, né? Que vem logo atrás, vem o The Smiths, vem o The Cure também, que é uma mistura de pós-punk com a música Dark, né? Que eu adoro também. Enfim, são duas das participações especialíssimas que tem nesse álbum aqui, fora as outras três que participam. Mas esses dois, assim, são os mais marcantes, na minha opinião, assim. Foi o que fez a diferença nesse álbum. Mas desse álbum aqui, eu quero destacar uma música, né? Que fez grande sucesso e que fez com que o A-Ha se tornasse o que é hoje, que é a música Take On Me, né? Que a versão acústica dessa música aqui, ela não teve, assim, a produção do cara que produziu o álbum inteiro aqui, né? Foi um produtor norueguês que, por acaso, quem produziu ela não foi um grande produtor. O cara, ele era saxofonista de uma orquestra de Londres. Né? Ele que pegou e produziu essa música aqui. Eu não lembro mais ou menos o nome dele aqui, mas eu vou procurar depois e eu deixo em destaque ali para o pessoal saber. Ô Giba, e na sua opinião, qual o melhor álbum e por que é o melhor álbum? Cara, eu vou estar sendo assim muito cruel se eu falar esse é o melhor álbum, esse não é. Mas assim, todos os álbuns do A-Ha têm uma música ou o álbum inteiro em específico na qual eu gosto. Por exemplo, que nem eu falei pra você, o primeiro álbum que eu comprei, que eu risquei ele de tanto que eu ouvi, que foi o Stay on These Words, que tem grandes hits, eu vou citar aqui, ó. Touch, a própria Stay on These Words, You Are The One, que eu acho fantástica, né? É uma música dançante, né? Fora os videoclipes, né? Esse álbum eu acho que teve ao todo, cara,
8 videoclipes, né? Então, assim, foi um álbum do A-Ha. Através desse álbum que o A-Ha ficou mais conhecido no Brasil. Foi quando eles vieram ao Brasil em 88, né? E gravaram até um DVD, inclusive, que eu tenho esse DVD, né? E canções como, que eu citei pra você, tem The Living Daylights, que era single antes, que foi trilha sonora do 007, e acabou entrando nesse álbum, já com um formato um pouco mais diferente, mais direto, né? Portanto, cara, não perdeu nada daquela essência do que era a música, né? Tem algumas canções, assim, que são um pouco mais lado B, mas eu adoro os lado B. É ali que eu fico ouvindo mais, porque as pop chega uma hora que elas vão cansando. Aí você começa a ouvir o lado B, aí você volta para as mais populares, né? Então, assim, esse álbum eu tenho um carinho muito especial por ele por causa disso. Que foi através dele que eu comecei a procurar mais material do A-Ha. Agora que nem você pega ali o primeiro álbum, que é o Hunting High and Low, você tem Hunting High and Low, tem Take On Me, tem ali cara, Train of Fur, que é uma canção que vem logo atrás de Take On Me, é a segunda canção do álbum. Na terceira já é a música Hunting High and Low, né? Do Blue Sky, né? É uma música bem eletrônica, que eu tive o prazer de ver eles fazendo isso ao vivo. Falei, caramba, e não perdeu em nada do que é no original, né? Então, assim, e depois também tem o próprio East of the Sun, West of the Moon, que eu falei pra você, que tem um formato mais acústico. Cara, todas as músicas dele ali, você ouve, né, você fecha o olho e você viaja. Não só pela sonoridade, mas pelo, assim, o timbre vocálico do próprio Martin cantando, né, a harmonia vocálica que o Paul e o Magn faz. Cara, é só ouvindo e sentir. Eu procuro, assim, ouvir música não com o ouvido, né, mas com a alma. Procurar tirar a essência de cada música ali. E é isso que eu faço em cada álbum do A-Ha. E depois vem, assim, a era 2000, né? Na era 2000 lançaram ali Minor Earth Major Scar, que foi o retorno após um período assim que eles estavam cada um lançando projetos paralelos, né? E acho que eu ouvi também esse álbum muito, cara. A própria Minor Earth que abre o álbum é lindíssima. Tem uma canção chamada-se Velvet, né, que você tem que ouvir, né? E porque, cara, e tem a participação vocálica de uma menina também fazendo um coro como se fosse um solo de violino, mas ela faz só na voz, né? É fantástica. A canção chama-se Velvet, né? E por aí vai, né? Até os dias atuais, né? Que o A-Ha, depois disso, não parou mais, né? Eles dão aquelas pausinhas ali, aquele pequeno descanso, mas nunca encerrou a carreira. Ô Giba, e você assistiu aonde esse show? Cara, eu tive a felicidade de estar entre 2017 e até o final de 2019 em Londres, na Inglaterra. O primeiro, eu tive a felicidade de assistir 2 shows do A-Ha ali. O primeiro show que eu assisti, que foi logo no comecinho de 2018, foi na cidade de Cambridge, né, num espaço aberto, como se a gente estivesse aqui numa praça pública aqui, né? E nesse dia teve, inclusive antes do A-Ha, teve 2 atrações assim que eu fiquei extasiado. Falei, caramba, eu já conhecia né, da época dos anos 80, quando eu ouvia, né, muita rádio, que aquilo tocava. Alguns amigos meus na época tinha fita cassete, que era o Thompson Twins, né, que você pode pesquisar ali Thompson Twins, você vai conhecer algumas músicas dele. E também nada mais, nada menos, quem que abriu antes do A-Ha foi uma banda chamada Orchestral Manover in the Dark, mais conhecido como OMD, né? Que com certeza, se vocês ouvirem as músicas deles, vocês vão saber de quem que eu tô falando, né? Tem muita música legal ali, como... Eu não vou lembrar o nome agora, mas uma delas é Enola Gay, que leva o nome do avião que derrubou a bomba atômica lá em Hiroshima. Mas assim, são canções fantásticas. Todo mundo conhece, se ouvir vai saber de quem que eu tô falando, do OMD. Esse foi o primeiro show do A-Ha que eu assisti, que foi na cidade de Cambridge. O segundo foi em 2019, já na cidade de Londres mesmo, ali naquele teatro famoso chamado Royal Albert Hall, né, onde tem grandes apresentações ali. Ali eu assisti grandes espetáculos, grandes bandas dos anos 80 eu assisti ali. Então, assim, e o A-Ha foi a que fechou chave de ouro antes de eu retornar ao Brasil, né? Acho que foi o último show que eu assisti antes de retornar do Brasil. Foi ali no Royal Albert Hall. Quantas pausas ao longo da carreira o A-Ha já fez?
Cara, quando eles gravaram o álbum Memorial Beach, que foi o segundo álbum ali no começo dos anos 90, eles gravaram, como eu falei pra você antes, eles gravaram esse álbum assim, foi num clima bem sombrio, eles estavam bem cansados, estafados. Então assim, foi o último álbum que eles gravaram na década de 90, né? Que foi ali por volta de 93, né? 94, foi mais ou menos nesse período. Aí então cada um saiu fazer alguma coisa, né? O próprio Martin gravou um álbum solo, ele já havia gravado um em norueguês mesmo, mas quando ele gravou o álbum The White Seeds, né? Sementes Selvagens, né? Inclusive ele esteve no Brasil fazendo turnê de divulgação desse álbum, né? Que é um álbum que tem Spanish Seeds, tem canções excelentes nesse álbum, que inclusive uma é The Christmas Card, que inclusive, se não me engano, foi trilha sonora de uma novela, né? É uma linda canção, The Christmas Card, desse álbum The White Seeds, do Martin Hark, que foi o segundo álbum solo da carreira dele. O primeiro em norueguês, né, que o nome fala sobre orquídeas, né, e as valquírias, né? Esses são o tema desse álbum, é tudo em norueguês. E o Magni, que é o tecladista, a outra paixão dele, na verdade, não é a música. Ele não gravou nenhum álbum solo. Ele faz pintura, ele faz quadros, né? Então isso aí, inclusive, teve uma exposição em Londres e na Itália. Teve exposições das esculturas, dos quadros dele, né? E essa é a outra paixão dele fora a música, é onde ele se sente realizado também. Já o Paul, né? O Paul é o maior compositor da banda. Eu não falei isso aqui antes, mas é ele que compõe 99% das músicas, né? E aquele cara fica ali na guitarrinha, quietinho, na dele. Mas é ele que compôs Take On Me. A maioria das músicas tem a assinatura dele, né? O que menos compõe na banda é o próprio Martin, o vocalista, né? Mas o Paul é o que assina a maioria das composições da banda, né? Ele meio que divide ali com o Meg ali, mas ele é o principal responsável pelo sucesso do A-ha, né? Ele é casado com uma americana, né? Inclusive ele tem uma banda com ela que ela canta também, que o nome dele é Paul Wachter Savoy, né? Savoy veio do sobrenome da esposa dele. Então eles pegaram o sobrenome e formaram a banda Savoy, né? Inclusive tem vários álbuns lançados dessa banda Savoy. Eu até andei ouvindo algumas coisas assim. Eles voltam um pouco àquelas raízes da época do Bridges, né? Que ele tem muito aquela coisa ainda do rock sessentista, né? Que essa é uma das maiores influências deles. Inclusive não citei influências aqui, né? Eles têm influência do Doors, né? O próprio Martin fala bastante sobre a influência que ele teve quando ele ouviu a primeira vez o Uriah Heep, né, que é uma das bandas assim, que influenciou muito ele, fora os cuidados vocálicos que ele tem. Tanto que ele cita em algumas entrevistas, né, sobre relação a cuidado de voz. Na primeira turnê do A-ha, que foi nos Estados Unidos, logo após o lançamento do álbum Hunting High and Low, ele perdeu a voz. Voltando à sua pergunta ali sobre pausa, nesse período, quando eles acabaram de gravar esse álbum Memorial Beach, a banda já estava estafada, aí foi cada um para um lado, aí eles ficaram de 94, se não me engano, até o começo dos anos 2000, né? Eles ficaram ali mais ou menos 5, 6 anos, né, parado ali. Portanto, ali no final, meados de 99, cara, para ser precisamente, houve um evento, era sobre uma pré-olimpíada, alguma coisa assim, na Noruega, e eles estavam fazendo, não a banda em si, os organizadores desse evento estavam fazendo algumas apresentações e colocaram músicas do A-ha, né? Que o A-ha lá na Noruega é tido como, digamos assim, os deuses para eles, né? Porque eles levaram o nome da Noruega para o mundo, né? Quando, como e nunca ia surgir algum grande artista da Noruega, e tem o grupo A-ha. Aí, quando estava fazendo esse evento aí, chamaram o A-ha, né, para ser agraciado lá. Só que daí eles chegaram com uma canção, né? Inclusive ela tá nesse álbum aqui, deixa eu até pegar, porque você poderia pegar aqui para mim o álbum chamado Minor Earth Major Sky, né? Você tá com a série, o André hoje ele tá aqui como, digamos, a estante enciclopédica do A-ha.
Veja só o que ele tem na mão ali, ó. Galera, para ser precisamente. quase não tem CD do A-ha. Todos os álbuns do A-ha estão na mão do André aqui. Eu acho que é o anterior a esse aí, André, se não me engano. Deixa eu ver. Não é esse. Vai descendo aí, vamos ver. Não, também não. Memory or Beat, esse é uma compilação. Casting Steel, também não. Esse é um álbum ao vivo do A-ha, também não. Esse foi o último álbum que o A-ha gravou, inclusive é recente, agora é o True North. Saiu até um filme desse álbum. Lifelines também não. Major Sky, esse aqui. Minor Earth, Major Sky. Esse álbum, Minor Earth, Major Sky, foi o álbum que inaugurou o retorno do A-ha. Porém, ele foi lançado no comecinho dos anos 2000, né? Precisamente ali em julho, mais ou menos, de 2000. Né? Nesse álbum ele traz vários singles, inclusive, como eu estava falando para você sobre esse evento, eles vieram com uma canção, né? Que através dessa canção eles formaram esse álbum aqui. Essa canção se chama-se Summer Moved On, né? O verão se move. A curiosidade dessa música é que o Martin ele consegue segurar uma nota por quase 2 minutos. Esse tempo entrou no livro dos recordes, né? Foi a nota segurada com uma única respiração durante tanto tempo, né? E é o álbum que abre a década de 2000 ali. E aí nos anos 2000 eles lançaram, além desse álbum, lançaram o Lifelines, depois também lançaram o álbum Analog, que é um álbum bem pop mesmo. Na verdade eles fazem bastante experimentalismo, né? Que foi o terceiro álbum da década de 90, né? Depois lançaram também o Casting Steel, acho que foi o quinto álbum da década de 2000. Né? Antes disso, eles lançaram também algumas compilações, eu acho que tiveram 3 compilações ao vivo, inclusive a primeira, que foi que eles usam até a frase de uma música chamada The Swing of Things, né, que é do segundo álbum deles, que chama-se Scoundrel Days. Eles usaram essa frase para colocar o nome desse álbum, How Can I Sleep With Your Voice in My Head? Né? É a primeira compilação ao vivo do A-ha, só que saiu em álbum duplo, né? Que pegaram vários trechos de vários shows que eles fizeram. Após isso aí, eles lançaram um outro álbum e um DVD ao vivo, que foi aquele Live at Valhall, né? Que foi gravado na cidade de Oslo, né? Também na Noruega, que inclusive eu tenho esse álbum, né, que se você ver ali, aquele que está logo abaixo daquele encarte ali, né, esse DVD é fantástico, né, para quem nunca tinha visto o A-ha ao vivo, né, esse aqui acho que é a primeira apresentação deles assim em DVD, né, que é um show excepcional, espetacular. E fora os making of que eu adoro ficar vendo também, né, vendo a conversa deles ali, os preparos, né, que isso aí é muito legal também. Após esse aí, né, que foi a primeira compilação ao vivo, eles lançaram um outro álbum ao vivo, né? Que na verdade foi assim, meio que um aviso que eles iriam acabar, né? Que foi a The Final Tour, alguma coisa assim. Que daí eles encerraram, deram mais uma pausa ali, que foi por volta de 2010, mais ou menos, né? Ficaram toda a década de 2000, né, de 2000 até 2010, né, trabalhando, fazendo shows, fazendo turnê, né, e aí eles encerraram, né. Novamente, os integrantes voltaram com seus trabalhos solo, o Meg foi para pintura, o Martin lançou mais 2 álbuns solos, né, e o Paul também com o Savoy, né, continuou trabalhando. Ele sempre trabalhou e sempre compôs, essa é a vida dele, né. Aí uma coisa interessante, cara, porque em 2015 houve o aniversário do Rock in Rio. Não sei se você lembra disso aí, né, André? E aí eles começaram a resgatar algumas coisas. E não sei se você também lembra, em 91 teve o segundo Rock in Rio. O segundo Rock in Rio contou com a participação do A-ha. Tanto que esse segundo Rock in Rio ele não foi na cidade do rock. Ele foi dentro do estádio do Maracanã, né, o maior estádio do mundo até então, né? E acontece que o show do A-ha bateu todos os recordes de público até hoje, né? Não teve assim
Foi quase 300 mil pessoas dentro do Maracanã para assistir o A-ha nesse dia. Então, assim, esse show entrou para o livro dos recordes, tanto que até hoje eles citam, né? O Brasil, tocar no Brasil é sempre uma experiência interessante, porque o público é diferente. E eu falo isso com experiência porque eu já estive lá fora, eu já assisti muitos shows, né? O público brasileiro é mais caloroso com relação a apresentações artísticas. Eles são mais participativos. Lá fora, não. O povo assiste, aplaude. Assiste, aplaude. Então, assim, não que isso é no geral, né? Mas ao menos ali onde eu estava, na cidade de Londres, nas cidades vizinhas ali, acontecia muito isso, né? A participação do público é um pouco mais fria, não que eles O são fechados. brasileiro é mais festeiro, né? O brasileiro Gosta já mais de... tá no o brasileiro sangue, é né? Tá no bagunceiro. sangue, né? Exatamente. Não, que o brasileiro ele participa. Fala em festa, opa, tô dentro, né? Ah, tem uma música, vou cantar. Ah, conheço, beleza, vou cantar. Não conheço, vou pular. Então ele participa da forma dele, né? E vem um show internacional do naipe desses daí. Não digo só o A-ha, né? Como todos os shows internacionais que vêm ao Brasil, né? São citados assim como os melhores, né? As bandas falam, não, o melhor show no Brasil, né? O melhor show e tal, né? Todos eles citam isso aí. Bom, eu falei sobre Cidade do Rock, só para deixar bem claro para a galera aqui, é o seguinte, Cidade do Rock não é o Rio de Janeiro em si, né? É o local onde foi feito o primeiro Rock in Rio. Por isso ele recebeu esse nome de Cidade do Rock, tanto que depois teve mutações, né? Não foi exatamente naquele mesmo local que teve o Rock in Rio, tanto que os atuais não foi no mesmo local que foi o primeiro, né? O segundo Rock in Rio foi no estádio do Maracanã. Né? Só para deixar a galera aqui para não ficar na dúvida depois, né? Ah, mas ele falou que o Rio de Janeiro, assim, não, é o local em si onde foi feito o primeiro Rock in Rio, tá? Só para deixar bem claro para vocês. E falando sobre o aniversário de 30 anos do Rock in Rio, quem que eles trazem como estreia? Novamente vem o A-ha como atração principal dos 30 anos do Rock in Rio. E aí eles vêm já com um álbum lançado. Né? Eles já vêm como estreia, confirmado a presença deles, eles já lançam um álbum de estreia e uma turnê logo em seguida, chamada Casting Steel, um excelente álbum com lindíssimas canções, né? E desde 2015, então, o A-ha não tem feito nenhuma outra pausa. Foi aí que eles fizeram vários outros projetos, né? Inclusive esse álbum acústico que eles fizeram, né? Que eu tô com ele aqui na mão, Summer Solstice, que é um excelente álbum, que ele, para quem gosta de uma sonoridade menos pesada, menos eletrônica, nesse álbum o A-ha mostra isso, tá? E outra curiosidade, né, que é interessante até você ouvir isso aqui, é que eu citei várias vezes, né, as bandas de início de carreira, tanto do Martin quanto do Paul e do Meg, que era os Bridges, e a Soldier Blues, que era a do Martin. Eles fazem a cover do Soldier Blues do Bridges nesse álbum aqui. É uma música muito interessantíssima, é uma mistura, digamos assim, de pop com rock anos 60 e também uma leve pitada de rock progressivo, né? Que essa era uma das bases, né, que o próprio Paul usava nas composições dele, né? E recentemente eles fizeram um outro álbum, né, que inclusive é o último álbum que o A-ha gravou agora, chamado True North, né? As Verdades do Norte, né? Norte verdadeiro, no caso. E nesse álbum, além, né, de um formato assim com bastante cordas que eles usaram uma orquestra mesmo para gravar esse álbum. É interessantíssimo você ver isso, né, que eles fizeram um filme, não com a participação dos integrantes, mas fizeram realmente um filme sobre as músicas, né, e as encenações. Né, uma coisa realmente espetacular. E o que vem de paralelo também, de encontro com isso aí, é um documentário do A-ha, que saiu. Né? Primeiramente foi lançado na Alemanha, depois foi lançado depois na Noruega, depois foi lançado na Inglaterra, só que todo em norueguês. Portanto, com a legenda em inglês ali embaixo. Ali. Esse documentário, se não me engano, está disponível em alguns canais de mídia. Né? Não sei se está no canal do YouTube, mas tem alguns canais televisivos, né, da TV Pago que transmite esse documentário. É interessantíssimo, porque conta ali a história de início deles, os bastidores, as brincadeiras, porque quem vê eles ali todo sério ali, né, acha que
pô, os caras são bem frios, muito pelo contrário, né? Digamos assim, não sei se são palhaços, né? Mas são muito brincalhões entre eles. Ah, atrito, claro que é, pô, 35, 40 anos junto, né? Uma hora, pô, você de novo, cara, putz, né? Mas é assim que é a vida de músico, né? Hoje você encontra, amanhã você cansa, de repente você sente aquela saudade imensa, né? Então é assim que funciona. E esses caras é a vida deles, né? Então, assim, não tem como não ter um ou outro picuinha ali. Mas eles são 3 caras que só funcionam junto, né? Você pega os álbuns solos do Martin ou do próprio Savoy, não tem a mesma cara que é o A-Ha que a gente conhece, né? Então, assim, hoje falar de A-Ha é falar da história da música, né? Não tem como falar da história da música sem nunca falar do A-Ha, principalmente a essência dos anos 80. Né? Isso é o mais interessante. E o que é esse livro aqui que você trouxe pra gente aqui? Ah, cara, que legal, legal. Olha, para quem não conhece Fala um ainda, pouco dele pra gente. esse livro aqui, rapaz, eu descolei ele numa feira de livro que estava tendo. Por acaso eu estava lá circulando e assim, raramente eu frequento esses lugares, e eu acabei encontrando essa raridade aqui. Eu falei, pô, eu gosto dessa banda, né? Vou saber um pouco mais sobre isso. Isso aqui é um livro autobiográfico, né, chamado My Take On Me, né, é do próprio Martin Harkness, tá? Ele conta a história de vida dele e também toda a história de como ele ingressou no A-Ha, como foi o início, né? Isso é muito importante, né? Interessantíssimo, né? E eu super recomendo esse livro aqui para quem quer saber um pouco mais sobre a história do A-Ha, que aqui ele não fala não somente dele, mas é toda a história de vida dele dentro do A-Ha também. Né? Então é muito bacana. É um livro bem legal, é ilustrativo, né? Tem algumas fotos raras, inclusive tem até um pôster aqui, ó. Olha que eu vou mostrar para vocês aqui. Olha que bacana. Para as menininhas que gostam de colecionar pôster, olha aqui que interessante, ó. Isso aqui vem tudo dentro do livro também. Então eu recomendo esse livro aqui do Martin Harkness, My Take On Me, né? Para você que não adquiriu ainda e quer saber um pouco mais sobre o A-Ha, tá aqui, ó. Ah, e claro, toda a discografia também eu recomendo para vocês. E essa camiseta aí? Não só essa camiseta aqui, né, que é uma peça muito rara, né, mas como também de outras bandas também, outros artistas, né, você pode adquirir elas lá na Dark Angel Moda Rock, que é um dos nossos patrocinadores aqui do programa, na qual eu também sou proprietário. E quem quiser acessar mais fácil lá a Dark Angel Moda Rock, é só entrar lá no Instagram, Dark Angel Moda Rock, a sua Rock Store aqui em Maringá. É isso aí, galera. Estamos chegando ao final aí do nosso podcast Curiosidades Musicais. Eu queria fazer um agradecimento aí ao Beto Contessoto Produções, é o nosso parceiro aqui. Quem ainda não segue, Unlose Music Studio, tá? Entra nas redes sociais, Instagram, Facebook. O WhatsApp do estúdio é o 44997075040. O estúdio está aqui para ser locado para ensaios, gravações, jingles e tudo mais. O Giba, e qual que é o do endereço? Fica ali na Avenida Neo Alves Martins, tá? É quase chegando, na verdade é Rua Neo Alves Martins, quase esquina com a Avenida Herval, né? É a única loja que tem com a fachada vermelha lá. Né? Galera, é perto do Quicão Lanches. Quem é das antigas aí conhece. Fazer uma propaganda pro Quicão aqui, ó. É meu vizinho ali. Comemos muito lanche ali já. Nossa senhora, nem fala. E também quem quiser me seguir lá no Instagram, eu estou lá como Giba_baixista, né? Esse é o meu Instagram pessoal, só que na verdade eu só posto coisas sobre músicas lá, que eu também sou músico. E além disso, também pode me seguir na minha banda, @Empala Rock também, e nos melhores bares da cidade estamos por aí. Isso aí, galera. We talking away, I don't know what I'm just saying, say it anyway. Today is another day to find you, shy anyway. I'll be coming for you, love, okay? Take on me.
in a day or two.